Bom dia, povo do Axé. Novamente aqui para tirar as dúvidas do pessoal aí, explicar um pouquinho sobre a nossa religião, certo? Lembrando, de novo, que eu falo aqui com base no ritual Cabula, tá? Nós somos do Cabula e não estamos aqui para discriminar nenhum outro ritual, nem para diferenciar racisticamente qualquer outro ritual, tá? Entendam como quiserem, mas a base do nosso ritual, a base das minhas respostas aqui, de tudo que eu falar aqui, é baseado no Cabula, tá? A dúvida hoje é uma coisa muito polêmica, muito complicada nos dias de hoje, apesar de que eu não considero mais tabu, mas muita gente ainda considera como tabu. É a menstruação. A dúvida de muitas irmãs de santo é se podem trabalhar ou não menstruadas. Existe o conceito criado há anos atrás que a mulher menstruada não pode trabalhar porque estaria impura, estaria aberta, uma grande bobagem, né? Estaria aberta a influências negativas dentro do terreiro, etc. Bom, uma opinião própria minha, tá? Não existe grandes estudos sobre isso, né? E infelizmente as nossas religiões de matriz africana não tem muita literatura confiável, digamos assim, né? Há muitos anos atrás era a mulher, inclusive, não podia ser sacerdotisa, ela não podia ser ilorixá, ela não podia tocar tabaco, ela não podia ter várias funções dentro do terreiro por ser mulher. Exatamente pelo medo que tinha os sacerdotes homens de que elas estariam praticando o ritual, estariam fazendo os trabalhos menstruada e escondendo isso. Acham que a mulher está suja por estar menstruada, que está aberta, como eu já falei, né? Eu acho o seguinte, sabe? A menstruação, ela não é um castigo. Ela não é um castigo, como muita gente acha, ela não é impureza, como muita gente acha. Ela, na verdade, é só uma demonstração, a forma que o nosso Pai Maior deu o dom da fertilidade para a mulher. Porque uma mulher que menstrua é uma mulher fértil, né? Ela é o sinal que ela poderia até engravidar, que ela poderia gerar mais uma criança. A mulher a mulher é a mãe de todos. Ninguém iria existir se não existisse uma mulher. Tudo que se faz nessa vida e na vida espiritual é baseado na mulher. Ninguém é filho só do pai. Tem que ser filho da mãe também. Então não existe coroa de Ogum só. Um exemplo, né? Existe coroa de Ogum com Iemanjá, Ogum com Oxum, Xangô com Nanã, Xangô com Inhaçã. Sempre tem que ter uma mãe. E a menstruação é exatamente isso. A mulher que menstrua é a mulher que está pronta para a fertilidade. Certo? Alguns anos atrás, vários anos atrás, né? A mulher não podia trabalhar menstruada, a mulher não podia tocar tabaco. Hoje em dia não existe mais esse preconceito do atabaque, principalmente, né? Alguns fundamentos foram aos poucos se adaptando às coisas necessárias, né? Hoje em dia você lembra com certeza de grandes mulheres na Umbanda, Mãe Ida, Mãe Menininha do Gantóis, são mulheres muito importantes, Mãe Malvina, mulheres muito importantes que existiram na Umbanda, no Candomblé, em todos os rituais. E eu deixo a minha pergunta aqui sempre foi uma discriminação machista essa história, sabe? Sempre foi machista. Porque os homens
Há anos atrás não podiam, a mulher sempre foi um ser inferior para muitos homens, inferior. Então foi criado os bloqueios exatamente para isso, para manter a soberania masculina. Então a mulher não podia trabalhar menstruada, ela não podia ser Ialorixá, ela não podia ser Cambone, tinha que ser um homem para ser Cambone, Cambono, né? Também outro chamado também assim. E a questão da menstruação foi mantida e é mantida até hoje por muitos e muitos terreiros. Eu faço uma pergunta, qual entidade, qual guia que proibiu a mulher de trabalhar menstruada? Isso não existe em lugar nenhum. Ninguém disse assim, ó, caboclo tal disse que ó, a mulher não pode trabalhar menstruada. Nunca existiu isso, nunca foi escrito isso por ninguém, certo? Foi criado exatamente por machismo, simplesmente por machismo. Hoje você presta bem atenção numa coisa, estando menstruado ou não, o orixá ele usa o corpo da pessoa, a matéria da pessoa. E ele não está se importando se a pessoa está menstruada, se não está, ele vai fazer o trabalho dele. A matéria é uma coisa completamente usada somente para isso, para ele fazer o trabalho dele. Ele não se importa se a mulher está menstruada, se a mulher está doente. Inclusive ele vem muitas vezes com a pessoa doente exatamente para curar a pessoa, para melhorar a pessoa, melhorar a matéria, né? O trabalho dele é esse, desenvolvimento espiritual e material, né? Como eu digo sempre, o orixá te dá força nos braços para você trabalhar. Ele não te dá dinheiro, mas ele te dá força nos braços para você trabalhar, certo? Eu considero assim, como a mesma coisa que está menstruada, é a mesma coisa que a pessoa ser cega. A pessoa é cega, recebe lá o preto velho, o orixá, seja lá o que for, ela não vai começar a enxergar. O orixá sabe o que está fazendo, o orixá está vendo o que está fazendo, o preto velho. Coisas que a gente vê no terreiro, inclusive, eu já vi isso, né? O médium cego, eu conheço um médium cego que é Ogã, eu conheço um médium cego que é médium de corrente, o vovô vem, o vovô acende o cachimbo, o vovô pega a sua canequinha, aquilo tudo. Ninguém está dizendo que o médium está enxergando. Quem está enxergando é a entidade, quem está fazendo o trabalho é a entidade. Não é? Se a pessoa tem um defeito na perna, um problema na perna, um problema no braço, seja lá o que for, o santo vai vir ou o guia vai vir do mesmo jeito. Se ele tem um braço paralisado, por exemplo, o santo não vai usar aquele braço, vai usar o outro. Certo? Vou contar até um caso para vocês que aconteceu comigo aí. Eu fui numa quebra de preceito de um amigo, né? E ele era filho de Inhaçã com Ogum. Preste bem atenção, Inhaçã com Ogum, tá? Não é Ogum com Inhaçã. Inhaçã com Ogum, e como ele era Inhaçã com Ogum, o primeiro guia que veio na quebra de preceito foi a pombagira dele veio, e o zelador da casa pediu para ela arriscar o ponto dela e cantar o ponto dela, né? Então esse rapaz, ele veio, incorporou a pombagira arriscou lá o pontinho dela lá e puxou o pontinho cantado dela, né? Ao meu lado tava dois cidadãos, não sei se era pai e filho, acho que era pai e filho, muito parecidos inclusive, e começaram a rir da pombagira, porque a pombagira era gaga. Lógico, o médium era gago. Então a pombagira não tem o poder, como nenhum outro guia, nenhum orixá tem o poder de curar a gagueira do homem. Cara, eu fiquei super enfesado com aquilo, fiquei aborrecido com aquilo, me retirei do local exatamente por causa disso, né? Porque a pombagira não tem o dom, o guia nenhum tem o dom de curar uma coisa material da pessoa, curar uma cegueira, que a pessoa seja gaga, que a pessoa seja fanha, que a pessoa seja manca. É preciso respeitar isso, gente. A mesma coisa acontece com a menstruação. Se a mulher está menstruada ou não, ela usa lá o seu Tampax, mole, seja lá o que for, desde que ela não provoque
vergonha para ela mesma, nem para os seus irmãos de santo, nem para o terreiro, né, com coisas vazando, essas coisas assim, vocês estão me entendendo, né? Eu não vejo diferença nenhuma, desde que ela se sinta bem, que ela esteja bem, ela não esteja com aquelas cólicas, aquelas coisas que vai atrapalhar o bom andamento do desenvolvimento dela, dos trabalhos que ela estiver fazendo no terreiro. Inclusive teve uma zeladora que disse para mim que ela permite, inclusive, quando está no comecinho ou no finalzinho, né, que não tem interferência nenhuma. Realmente, qual é o mal nisso, gente? Sujeira. Sujeira de quê, gente? Aquilo ali é sangue menstrual, é sangue. Ué, quantos e quantos aí usam litros e litros de menga na coroa? Quanta gente aí que toda semana faz um corte? Quer dizer que o sangue do bicho é diferente do sangue humano? Ah, mas é sangue menstrual, Nilo, é uma coisa suja que vai depois... Cara, é uma demonstração de nosso Pai, da fertilidade da mulher. Agora eu pergunto, de novo, para esses zeladores e zeladoras aí que proíbem a menstruação, como você sabe que a pessoa está menstruada? Só se a pessoa te disser. Quantas e quantas médios estão trabalhando menstruada, estão atendendo o pessoal, estão fazendo o seu trabalho aí dentro do terreiro, estando menstruadas e ninguém sabe. Que é uma coisa íntima, lógico, uma coisa íntima da mulher, ela não tem que sair contando para ninguém, sair chegando na porta do terreiro, ó, pessoal, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou menstruado. É ridículo, né? E muitas, simplesmente que têm a mesma opinião que eu, ou aprenderam, como eu, que isso aí não é uma coisa ruim, simplesmente vão trabalhar. Igual a história do atabaque. Ah, mulher não pode botar a mão no atabaque. Não pode botar por quê, gente? É um ser humano igual ao outro. Simplesmente porque seus órgãos reprodutivos são internos, não vai modificar o jeito dela bater, o toque dela no atabaque, muito menos o respeito que ela tem pelo atabaque. Há anos atrás você entrava nos terreiros, você só via homens batendo atabaque. Hoje você vê mulheres para todos os lados. Inclusive tem terreiros que tem só... Tem um terreiro lá em Biguaçu que tem só mulheres. São 3 meninas que batem no atabaque. Rum, rumpim e rumpilê. As 3 no atabaque. E é uma gíria de muito axé, de muita concentração. E são meninas que sabem muito ponto, sabem abrir uma gíria e fechar uma gíria como ninguém. Então não existe diferença nenhuma nas mãos e na mentalidade de um homem para uma mulher no atabaque. A mesma coisa seria com relação à menstruação. É a mesma coisa, gente. Você vai trabalhar, você simplesmente... Eu já fiz essa pergunta, já aconteceu com gente que eu conheço de fazer essa pergunta para uma entidade, para uma preta velha, por exemplo, aconteceu. E aconteceu um outro caso também assim. A preta velha estava lá sentadinha no terreiro, ela mandou chamar uma filha que estava na assistência. A filha disse, vovó, não posso entrar porque eu estou suja. A preta velha disse para ela, entra que eu estou andando. E ela entrou, sentou na frente da preta velha. A preta velha conversou com ela, mandou ela fazer tal coisa no altar e ela repetiu para a preta velha. Vovó, eu não posso porque eu estou menstruada. Aí a vovó disse, faz o que eu estou te mandando. E a menina fez o que tinha que fazer, saiu do terreiro, pronto. Tenho certeza que a zeladora do terreiro nunca soube disso. Pode ser que a entidade dela saiba, porque as entidades estão ali no mesmo plano espiritual, estão se comunicando entre si e tal. A preta velha contou para outra, tal, mas... A zeladora, tenho certeza que nunca soube disso. Nunca soube que ela entrou menstruada ou não. Uma outra vez nós estávamos numa sessão no terreiro e no intervalo veio uma elorixá lá de dentro do banheiro e chegou na frente do altar e perguntou, eu quero saber quem é que está menstruada porque eu encontrei sujeira lá no banheiro. Porra, gente, isso aí não é coisa que se faça. Isso é constrangimento. Constrangimento para as irmãs de santo, constrangimento para assistência, constrangimento até para os homens.
Então, se tem alguém menstruado no terreiro, qual era a atitude dessa zeladora, dessa Yalorixá? Vai lá, conversa com o seu zelador, olha, encontrei uma coisinha lá no banheiro, assim, 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 assim. Ele vai chamar o pessoal depois da sessão, ou num cantinho lá, ou numa próxima reunião. Olha, eu não aceito tal, se ele não aceitar, né? Eu não aceito que venha assim, assim, assim. Existe a história que quebra até a corrente. Quebra coisa nenhuma. Quebra coisa nenhuma. Menstruação é uma dádiva de Deus, não é uma sujeira. Então, eu acho que hoje em dia o umbandista prega tanto a igualdade de direitos, a igualdade de religião, a igualdade disso, a igualdade daquilo, a bandeira LGTB lá, sei lá como é que é o nome do negócio lá, e discrimina as próprias irmãs, as próprias filhas da casa, por causa da menstruação. Isso é machismo, gente. Machismo. E as Yalorixás, mulheres, né, que fazem isso, é porque foram influenciadas por esse mesmo machismo antigamente. Então hoje, gente, entrar num terreiro, encontrar moças ou senhoras ou mulheres tocando atabaque, moças ou senhoras dentro daquele terreiro, aquela corrente infinita. Hoje em dia todo mundo sabe que a Umbanda, o Candomblé, nossas religiões, é predominantemente a presença feminina, é muito mais mulher do que homem. Então naquela montoeira de mulher que está dentro do terreiro, como é que o cara vai saber quem é que está menstruada e quem é que não está? Só se ela falar. E se ela falar, ela só vai falar por causa dessa influência machista que acontecia antigamente. Hoje em dia isso não existe mais, gente. Então, respondendo a pergunta da moça lá, minha filha, se você tem que trabalhar, se você se sente bem estando menstruada para trabalhar, você não tem problemas de excesso de menstruação, que existe isso também, né? Tem mulheres que já aconteceu, já conhece, todo mundo sabe disso, né? Tem mulheres que menstruam de 3 em 3 meses, aí vem uma quantidade muito grande. Tem mulheres que menstruam 2 vezes no mês. Isso é cientificamente comprovado, né, gente? Então, se você se sente bem para trabalhar menstruada, você não está com dores de cólica, você não tem problema de excesso de menstruação, você não vai constrangir ninguém, vai trabalhar, minha filha. Vai trabalhar com as tuas entidades, com a tua santa mulher, com teus guias, porque eles não estão nem aí. A mulher era tão discriminada alguns anos atrás na nossa religião, que até hoje existe aquela história de muito homem não querer trabalhar com mulher. Não trabalha com cabocla, não trabalha com preta velha, não trabalha com pombagira, porque é do sexo feminino. Tem uns que acham que vão até virar viados e trabalhar com a pombagira, né? São cabecinhas desse tamanho que não merecem nem estar na Umbanda. Não merece nem estar no nosso ritual. Em ritual nenhum. Porque o guia está ali, o orixá está ali para fazer o seu trabalho, para fazer sua caridade, seu desenvolvimento. E não está nem preocupado se tu é homem, se tu é mulher, se tu é gay, que lá que tu for. Ele está ali para trabalhar, gente. E não existe essa de incorpora a pombagira, tem que botar saia, tem que botar bustier, tomara que caia, essas coisas todas. Isso é viadagem. Eu trabalho com pombagira, nunca deixei de ser homem. Meus irmãos trabalham com pombagira, nunca deixaram de ser homem, certo? E as mulheres a mesma coisa, nunca vão deixar de ser mulher por trabalhar com caboclo, por trabalhar com preto velho, por trabalhar com Exu. Vão virar sapatão porque trabalhou com Exu? Não, né, gente? Então, filha, você trabalha menstruada se você quiser, se você se sente bem, não vai incomodar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, certo? Não tem essa de corpo sujo, de corpo aberto. Menina, presta atenção numa coisa, agora também lembrei de uma coisa aqui. Mulher menstruada, então para você aí, seu racista, então ela estaria com o corpo aberto. Ela teria uma esponja de eguns, de obsessores, uma antena para captar obsessores. Pô, e onde é que está a firmeza da tua casa, cara?
Onde é que está a firmeza da tua canjira lá? Tu não confia nos teus? Teu terreiro, então, se tem uma mulher menstruada que está com o corpo aberto, então teu terreiro está aberto. Onde é que está a firmeza do teu terreiro? Que não protege as tuas próprias filhas de santo. As filhas da casa estão desprotegidas, então se tiver menstruada, cadê a firmeza? Tá aí, me responde aí embaixo, aí nos comentários aí. Por que a mulher não pode trabalhar menstruada? Me responde aí nos comentários aí embaixo, onde está escrito isso? Você que é um bandista, candomblessista, seja lá o que for, onde que está escrito isso? Quem foi que disse que mulher não pode trabalhar menstruada? Me desminta que isso aí não é machismo. Não é machismo. Bom, aí tem aqui a outra pergunta aqui da moça aqui, do rapaz aqui, eu acho. Coisas que as pessoas perguntam assim, são tão básicas, sabe, gente, que eu acho assim, que a pessoa que faz uma pergunta dessa, ela provavelmente não tem um zelador, cara. Não tem um zelador. Realmente coisas assim. Ó, é um negócio seguinte, é uma moça aqui do Ceará que ela pergunta o seguinte, ó, ela pergunta o seguinte, estou no terreiro há algum tempo e na semana passada nós fomos a uma cachoeira, para uma mata, para fazer um trabalho para Oxóssi. Ela não diz aqui qual é o ritual dela, né? Vamos fazer um trabalho para Oxóssi. E nesse trabalho, não sei. Como vou tentar resumir, eu estou tentando ler aqui para resumir para vocês, né? Tá. É assim, eles foram para uma mata para fazer um trabalho lá para o Oxóssi, né? Aí os caboclos vieram, aquele negócio todo, tal. E depois de algum tempo, o caboclo-chefe guia lá, o guia-chefe, né? Deve ser o zelador, como ela chama aqui de guia-chefe, deve ser o zelador. Depois de algum tempo, o zelador ordenou que os caboclos entrassem na mata e cada um trouxesse um presente para ele. Inclusive tinha uma senhora de 85 anos que, incorporada com o caboclo, entrou na mata, se machucou toda e se arranhou e tal. E, bom, no final das contas, um trouxe lá um ninho de passarinho, essa senhora de 85 anos se arranhou toda lá no espinheiro, aquele negócio todo, e o caboclo disse para eles que, como eles não trouxeram nada, eles deveriam fazer um agrado no terreiro para salvar o Oxóssi. Meio complicadinho aqui o troço. Na verdade, gente, você me desculpe, mas eu leio o teu troço na hora. Eu não tenho tempo durante a semana para ler a pergunta, fazer um resumo da coisa e depois passar para você. Eu estou lendo aqui na hora, né? Então, resumindo, ele mandou fazer um agrado para o Oxóssi dentro do terreiro. E esse agrado consistia em que ele levasse algumas frutas, um vinho, uma vela e um valor simbólico de R$50 para ajudar o terreiro. Bom, eu não vou voltar aqui a repetir a história do comércio dentro da Umbanda, tá, gente? Eu já falei isso no outro vídeo.
como eu falei no começo aqui, eu acho que tem pessoas que simplesmente precisam estudar mais, gente, conhecer mais o seu ritual, conhecer mais a religião e prestar muita atenção nesses, desculpe, nesses picaretas que existem por aí, tá? Primeiro que um caboclo nunca ia mandar os outros caboclos fazer uma coisa dessa, porque como eu acabei de falar, ele sabe que o caboclo usa a matéria da pessoa, uma pessoa de 85 anos não vai sair por dentro do mato que nem um louco procurando cobra para trazer para outro caboclo. E uma pessoa dessa não existe, um troço desse não existe, né, gente? Segundo, um caboclo nunca pode dizer, um caboclo, seja lá qual for o guia, nunca vai dizer para uma pessoa que vai castigar uma pessoa, gente. Que ela vai ter que pagar pelo aquilo. Moça, procura o terreiro, pelo amor de Deus. Procura esse terreiro, denuncia esse cara. Se aí no teu estado ou na tua cidade tiver uma federação, denuncia esse cara, manda fechar esse terreiro. Isso é um louco. Isso é um doido. Ainda pedindo 50 pau de cada um para ajudar o terreiro. Pelo amor de Deus, gente. Esse homem precisa estudar, esse homem precisa... Esse homem não sabe o que é caridade, esse homem não sabe o que... Esse homem não sabe o que é umbanda, já. Esse homem não sabe o que é umbanda, pelo amor de Deus, né? Essa é coisa de maluco, né? Isso é coisa de louco. Procura o terreiro, minha filha. Procura o terreiro, porque esse aí não serve pra ti, nem pra ninguém. Tá louco, né, cara? Ah, não, cada uma, né? Bom, a outra pergunta aqui, que a moça tá perguntando aqui, é que ela foi num terreiro no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, e chegando lá, depois da sessão dos caboclos, ela foi feita uma sessão de linha branca, diz ela aqui, linha branca, e vários colocaram uma mesa no meio do terreiro e muita gente, os médios, sentaram nas cadeiras e começaram a psicografar. Bom, começaram a psicografar e chamaram ela, depois de algum tempo, chamaram ela, entregaram para ela um papel todo rabiscado e dizendo que era uma carta de um ente querido dela que já havia falecido. Ela, como não conseguiu entender nada que estava escrito ali, a pessoa que leu para ela disse que na carta estava escrito o seguinte: ele estava muito bem, cuidando dela, tal, cuidando bem dela, olhando por ela e pelos seus, e ela deveria continuar vindo no terreiro e, inclusive, entrar na corrente mediúnica, digamos assim. Bom, gente, o problema é o seguinte, existe muito terreiro que faz isso, tá? O cabula, por exemplo, como eu já expliquei para vocês, é um ritual que ele mistura espiritismo, umbanda e candomblé, né? Mais algumas outras coisinhas. Mas isso aí, no nosso ritual, ele é feito numa sessão separada, tá? Sessão não tem psicografia, é simplesmente passes e posição de mãos, né? O passe, né? O espiritismo usa muito passe, né? E o que aconteceu com ela, não sei se é uma coisa normal lá do ritual que ela foi, né? Não posso dar muitas... Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Chico Xavier não era um bandista, tá, gente? Chico Xavier era espírita. Ela fala aqui sobre Chico Xavier. Se Chico Xavier também frequentava Umbanda, eu digo que não, porque Chico Xavier frequentou muito lugar. Ele foi na igreja católica, ele foi na igreja adventista, ele foi na igreja protestante, ele foi em vários lugares, ele era muito bem recebido em qualquer lugar, mas ele não era um bandista, ele era espírita, tá? A psicografia é uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pesquisada direitinho, que aqui ela diz que recebeu lá um papel todo riscado, dizendo que era um ente querido dela, que ela não sabe quem é. Bom, se ela não sabe quem é, imagina eu, né? Então, só a pergunta dela, na verdade, é só para saber se Chico Xavier era um bandista. Chico Xavier não era um bandista, Chico Xavier era espírita. E com relação ao ritual aí que aconteceu aí,
E eu não posso falar nada porque eu não conheço esse ritual. Ela também não disse qual é o nome do ritual. Então, se existe esse tipo de coisa, deve existir, né? Muita coisa, né? É como aconteceu, tempo atrás eu estava vendo uns vídeos aí, né, na internet, e uma festa de Ogum que aconteceu em Uberaba, e a casa de Ogum, muita gente, bastante gente na corrente, uma assistência muito grande, muito bonita e tal, né? A festa de Ogum agora em abril, né? E entrou, o vídeo começa mostrando a casa, cheia de gente e tal, e depois vem um soldado lá, provavelmente deve ser da polícia militar, tocando clarim, né? E 4 médiuns chegam com uma grande imagem de Ogum nas costas. E aí a filmagem para e se volta pro zelador que está lá no altar. Só que o zelador já está incorporado com o Ogum, ele já está de capa, já está com o seu capacete, com a sua espada na mão. E o Ogum dá um grande discurso sobre a importância do dia de Ogum, sobre o 23 de abril, aquela história toda, né? As lutas da Umbanda, aquele negócio todo, e no final ele diz que pode entrar, agora pode entrar esse Ogum aí, né? Então aí o pessoal vem com aquele santo no altar, né? Gente, é um ritual lá nessa cidade, tá? É um zelador muito considerado, inclusive, né? É uma pessoa importante na cidade, inclusive. Só que é o seguinte, o ritual dele, o Ogum fala. O Ogum dá discurso, o Ogum fala o que quiser, o Ogum canta, puxa a ponta, aquele negócio todo, manda o outro Ogum entrar, tudo bem, entendeu? Então, eu só estou falando isso para vocês verem a diferença que existe entre rituais, tá? No nosso ritual, por exemplo, no Cabula, o orixá nenhum fala, só fala os guias. A maioria também no ritual, alma de Angola, o Molopô, essas coisas todas, o orixá não fala, né? Ele tem um representante. Para nós no Cabula seria o Juntó, né? E é o vovô, a vovó, o caboclo, a cabocla, né? Que vai lá, e o de Juntó, que é o Exu e a Pombagira, que vai lá e manda o recado do que está acontecendo, do que está precisando, do que o orixá está mandando. Tá, gente? Então, se vocês... A pergunta aqui do camarada é exatamente essa, se os orixás falam, né? Então, cada ritual tem um jeito diferente, tá legal, gente? Não vou dizer que é errado o orixá falar. No ritual dele ele fala, no nosso não fala, tá? Então, por hoje é só isso, gente. Eu prometi que ia falar sobre o Cabula, só que hoje eu tô com um pouquinho de pressa, que eu tenho umas outras coisas para fazer hoje, tem umas coisas para resolver aí, uns assuntos particulares. Então meu abraço vai para minha querida Patrícia, que não é minha filhada, mas me considera como padrinho, considera a minha esposa como madrinha dela. Patrícia, que era de Tijucas, agora está no Rio Grande do Sul. Há pouco tempo que eu fui saber dessa história aí, o que aconteceu direitinho, né? Um grande beijo para você, Patrícia, para você e para o seu menino aí, tá? Para minha filhada Graziela também. Panegas, para tua mãe Pura. O nome dela é Pura mesmo, gente. E um grande beijo para você e para a dona Pura. Vai também pro meu amigo Murilo, que é meu afilhado também, lá do Morro do 25. Grande beijo para você, Murilo. Tô te esperando tua visita aqui, tamo junto. E agradecendo a vocês aí que curtem nosso vídeo, que se inscreve no canal, que divulga o nosso negócio aqui. Domingo que vem eu prometo que vou explicar certinho, tintim por tintim, o negócio do Cabula, tá, gente? Alguns detalhes para vocês saberem, coisas que vocês podem saber, né? Lógico, com certeza, né? Um bom domingo para todos, que Oxalá esteja sempre cobrindo vocês com seu manto sagrado. A mulherada aí, ligada no que eu falei aí, tá? Os homens também, né? Certo? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tudo de bom, que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Esse mês é o mês de setembro, mês das crianças. Vamos fazer muita travessura, muita alegria no coração, muita pureza no coração, muita bala e muito doce. Eu não posso, sou diabético, mas vamos comer bala aí, gente, tá bom? Um grande beijo para vocês.